A alma de Jesus foi ao inferno no período entre sua morte e ressurreição? Há bastante confusão em relação a esta pergunta. Este conceito vem principalmente do Credo dos Apóstolos, que afirma: ele desceu até o inferno. Há também algumas poucas escrituras que, dependendo de como são traduzidas, descrevem a ida de Jesus ao inferno. Estudando esta questão, é importante que primeiramente possamos compreender o que a Bíblia nos ensina a respeito da esfera dos mortos. Nas escrituras hebraicas, a palavra usada para descrever a esfera dos mortos é Sheol. Esta palavra simplesmente significa lugar dos mortos, ou o lugar das almas que partiram. A palavra grega do Novo Testamento, que é usada para inferno, é Hades, que também se refere ao lugar dos mortos. Outras escrituras no Novo Testamento indicam que Sheol ou Hades é um lugar temporário, onde as almas ficam enquanto aguardam a ressurreição e julgamento final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, dá a distinção clara entre os dois infernos. É o lugar final e definitivo do julgamento para os perdidos. Hades é um lugar temporário. Então, não, Jesus não foi ao inferno, porque inferno é uma esfera futura que somente entrará em vigor após o julgamento do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Sheol ou Hades é uma esfera em duas divisões. Mateus 11, 23, 16, versículo 18, Lucas 10, versículo 15, 16, versículo 23, Atos 2, versículo 27 ao 31, o território dos salvos e dos perdidos. O território dos salvos é chamado paraíso e seio de Abraão. Os territórios dos salvos e dos perdidos são separados por um grande abismo. Lucas 16, versículo 26. Quando Jesus subiu ao céu, ele levou consigo os ocupantes do paraíso. Efésios 4, versículo 8 ao 10. O lado perdido do Sheol ou Hades permaneceu intacto. Todos os mortos incrédulos para lá vão e esperam seu futuro julgamento final. Jesus foi ao Sheol ou Hades? Sim, de acordo com Efésios 4, versículo 8 ao 10 e 1 Pedro 3, versículo 18 ao 20. Parte dessa confusão surgiu de passagens como Salmo 16, versículo 10 ao 11. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, far-me-ás ver a vereda da vida. Inferno não é a tradução correta deste versículo. Uma leitura correta seria a sepultura ou o Sheol. Na cruz, anos mais tarde, Jesus disse ao ladrão ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. O corpo de Jesus estava na tumba. Sua alma foi para o lado do paraíso, de Sheol ou Hades. Então ele removeu do paraíso todos os justos que já haviam morrido e os levou consigo para os céus. Infelizmente, em muitas traduções da Bíblia, os tradutores não são consistentes ou corretos quando traduzem as palavras hebraica e grega para Sheol, Hades e inferno. Alguns defendem o ponto de vista de que Jesus foi ao inferno ou ao lugar de sofrimento do Sheol ou Hades, a fim de receber ainda mais punição por nossos pecados. Essa ideia não tem nenhum respaldo bíblico. Foi a morte de Jesus na cruz e seu sofrimento em nosso lugar que, de forma suficiente, promoveram a nossa redenção. Foi seu sangue derramado que validou o perdão dos nossos pecados. 1 João 1, versículo 7 ao 9. Quando estava pendurado na cruz, ele tomou sobre si o fardo do pecado de toda a raça humana. Ele se fez pecador por nós, aquele que não conheceu o pecado. O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. O peso do pecado nos ajuda a compreender pelo que passou Cristo no jardim do Getsêmani, em sua luta com o cálice do pecado que sobre ele seria derramado na cruz. Na cruz, Cristo com grande voz exclamou: Deus meu, por que me desamparastes? E foi neste exato momento que foi separado do Pai por causa do pecado sobre ele derramado. Quando entregou o seu espírito, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O seu sofrimento em nosso lugar estava completo. Sua alma foi à parte do Hades, correspondente ao paraíso. Jesus não foi ao inferno. O sofrimento de Jesus terminou no momento em que morreu. O pagamento pelo pecado estava feito. Ele então aguardou a ressurreição do seu corpo e o retornou para a sua glória durante a ascensão. Jesus foi ao inferno? A resposta é não. Jesus foi ao Sheol ou Hades? A resposta é sim.
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei nesse vídeo, compartilhe nas redes sociais de sua preferência. Se você tem alguma opinião a dar, deixe o seu comentário nesse vídeo. E se você ainda não é um patrocinador do canal Guardei a Fé aqui no YouTube, seja um patrocinador do nosso canal. O link está aqui na descrição desse vídeo.